Bom dia a todos. Bom dia. Que bom. É com imensa satisfação que damos início à palestra. A utilização de geotecnologias para cálculo e arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Rural, ITR, em municípios goianos. É uma iniciativa conjunta do Sindicato dos Peritos Federais Agrários e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. E o apoio da Superintendência Regional do INCRA em Goiás, da Federação Goiana dos Municípios e da Associação Goiana dos Municípios e a Prefeitura Municipal de Porangatu. Durante a palestra, será abordada a demonstração do estudo desenvolvido pelos peritos federais agrários do INCRA para a realização a estimativa de arrecadação do Imposto sobre o ITR, utilizando geotecnologias, cruzando informações do Sistema de Gestão Fundiária, do Cadastro Ambiental Rural, CAR, e do uso dos valores relatórios de análise de mercado de terras, de planilha de valores referenciais de preços. O objetivo é subsidiar o planejamento da arrecadação e fiscalização pelo Estado, imprimindo justa cobrança por parte das prefeituras municipais e órgãos afins. Para compor a mesa, convido o prefeito Pedro João Fernandes, representando a FGM e a AGM, prefeito de Porangatu. Convido o vice-prefeito de Bonópolis, Edilberto Moura Silva. E o palestrante, Evane Ferreira Júnior. Ele é perito federal agrário, especialista em avaliações pela Universidade de Jaén, na Espanha, instrutor interno do Sistema de Informações Geográficas, integrante do GEIT, Grupo de Inteligência Territorial. Vamos ao início da palestra. Bom dia a todos. Quero desejar boas-vindas aos nossos visitantes, nossos vizinhos, companheiros vizinhos aqui da cidade de Porangatu, né? Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por atender o nosso convite. Ontem liguei para vários prefeitos, pedindo que mandasse os técnicos para essa palestra, né, que é de fundamental importância para os nossos municípios. Nós sabemos que o ITR é um imposto que impacta diretamente nas contas dos municípios, e é um imposto que tem nos socorrido, né, em um momento de queda de arrecadação. Por isso eu acho que é de fundamental importância todos os técnicos estarem preparados para poder desenvolver esse imposto, né, as tabelas no nosso município. Eu quero agradecer aqui ao CREA Goiás, né, o INCRA, a FGM, o nosso presidente Haroldo. Eu quero agradecer em nome dele a nossa amiga Meire, né, por estar nos proporcionando essa palestra aqui na cidade de Porangatu. Quero agradecer ao presidente da Câmara por estar nos cedendo o espaço. Eu tenho certeza que será uma palestra de fundamental importância para todos os municípios. Esse imposto é uma conquista dos municípios. Nós sabemos da dificuldade que os municípios atravessam, principalmente na parte financeira. As nossas demandas são muitas, e esse imposto é uma descentralização de um imposto que era federal, impactado diretamente aos municípios. Por isso, nós temos que estar preparados, né, para cobrar um imposto justo, né, também não sobrecarregando os produtores rurais, que são pessoas realmente que eles são responsáveis pela economia, boa parte da economia do nosso país. Então eu quero desejar a todos aqui, né, uma boa palestra, aos nossos visitantes, boas-vindas, fica à vontade, a casa é nossa. Obrigado. O senhor deseja comentar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia a todos. É o prefeito. Nós aqui da região temos essa palestra, onde vamos
que vem sempre questionando no nosso município, nossa região. Questão do ITR, do VTN, nós tivemos vários problemas em nossa cidade, e estou livre a liberdade de que esse encontro é muito importante, porque aonde os fazendeiros eles estão se questionando, e às vezes com muitas razões, e que nós, gestores, temos que ter essa responsabilidade e também saber ter o compromisso das receitas que o município está dando. Não está sendo fácil, nós não devemos ser exigentes ou abusivos dos cargos que estamos exercendo, isso é muito importante, nós colocar em pauta isso aí, porque quando você vai se fazer a avaliação do ITR, do ITBI, que isso é cobrado pelos fazendeiros aí que se vende as propriedades, então isso é muito preocupante. E hoje nós estamos com a equipe de Bonópolis, está meio falando de Bonópolis, nós estamos aí com pessoas com muito interesse de conhecer. Eu acho que vocês devem fazer perguntas importantes para que nós tiremos todas essas dúvidas do município. E alguns municípios, às vezes, não estão preocupados com isso, deixando uns preços defasadíssimos, e os que estão se atualizando, que eu creio que tu também está fazendo isso, estão sendo cobrados com uma forma muito desentendida por parte do agricultor, do fazendeiro, porque está tendo essa defasagem grande. Então, é muito importante que os representantes de cada município estiver aqui, para que não haja uma diferença, porque nossas terras aqui são semelhantes, né, de região, como Bonópolis, São Miguel, no Planalto, aqui, Santa Teresa, e sim, por fim, toda a cidade aqui da região. Então, isso é muito importante, viu, Pedro? Que a gente tenha essa discussão, se sintam juntos, para que não haja o que está vindo em alguns municípios por falta de conhecimento. E nós, com certeza, nós jamais vamos querer usar preços abusivos para explorar uma coisa que não é de direito. Então, nós temos essa consciência. Obrigado. Queria agradecer a presença do Josias Leite aqui, representando os proprietários rurais aqui. Eu acho que é um dos poucos proprietários rurais que está aqui. Muito obrigado, senhor Josias. Isso é importante, a participação da comunidade nesses eventos. Agradeço o prefeito, vice-prefeito, todos os presentes. Vamos dar início, então, à nossa palestra sobre o uso de geotecnologias para a estimação e cálculo do Imposto Territorial Rural. Você me ajuda, Lourenço? Sim. Apagar essa luz aqui ajuda, ok? Esse evento aqui só está sendo possível. Nós fizemos um exercício de cálculo de uso das ferramentas modernas, imagens de satélite, geoprocessamento, que é quando você traz essa imagem para trabalhar num programa, né, que se chama Sistema de Informação Geográfica, um SIG. Você interage lá as imagens com os perímetros do município, com os perímetros das fazendas, e com isso você pode fazer cálculos e fazer medidas da área desmatada, da área de mata que tem e tudo mais. Isso a gente chama de geotecnologias, né? É a parte do sensoriamento remoto, o satélite que está lá em cima, os produtos que ele gera e mais o processamento dessa informação no computador e a extração da informação. Então, nós fizemos um exercício de se seria possível a gente chegar na estimativa do ITR utilizando esse tipo de tecnologia. Isso foi feito lá em Brasília, por um grupo que tem lá, que é o Grupo de Estudos em Inteligência Territorial. Inteligência territorial é você usar essas informações para fazer planejamento do território, né? É exatamente isso. E foi produzido um estudo piloto com o município de Rio Verde. Esse estudo ficou no âmbito do INCRA, né? Foi um aperfeiçoamento do nosso uso das tecnologias, mas ele teve impactos dentro da instituição, né? O INCRA ele é muito pouco conhecido por grande parte da população. O pessoal sempre associa o INCRA aos movimentos sociais, porque o INCRA sempre fez as ações de reforma agrária, né, pegar grandes imóveis improdutivos, fazer os processos de desapropriação, indenizar o proprietário pelo valor de mercado dividido em 10 anos e colocar no local onde tinha um proprietário, poucos proprietários,
um grupo de pessoas que não tinham terra, né, que estavam sem os bens primários de produção. Dividir essa grande propriedade em pequenos lotes e dar início aí a um projeto de assentamento, né? E tem muitos problemas que envolvem isso, porque essa questão da terra é onde parece que todos os problemas se juntam para você resolver, quando você trabalha em cima da terra ali. E atualmente o órgão ele está com uma severa restrição orçamentária. Essa pauta da reforma agrária, por várias questões, ela foi suspensa, né? E o órgão se virou para as outras atividades que ele sempre fez, mas que não estavam tanto em destaque. Uma delas é a elaboração de planilhas de preço de terra, ou mais tecnicamente, plantas de valores referenciais. Valores que dentro do INCRA serviam para a gente saber se os laudos produzidos pelos nossos colegas estavam dentro do valor estimado, ou se por alguma razão estava abaixo ou acima. E conforme ele estivesse acima da média esperada, aí a alçada de decisão não era mais regional. O processo tinha que ir para Brasília, para outra alçada decisória. Era isso, então, a principal função da nossa planilha de preço referencial. Era balizar dentro do órgão a alçada decisória para um valor de aquisição ou desapropriação de uma propriedade rural com finalidades para a reforma agrária. Posteriormente, esses valores foram sendo requisitados cada vez mais por várias entidades, vários órgãos. Exemplos, órgãos de controle. O Tribunal de Contas da União, TCU, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Federal, né? Ministério Público Federal. Então, sempre buscando valores de referência. Já vamos deixar claro aqui, uma coisa que a gente vai batendo essa tecla aqui repetidamente, que é muito importante. É bem diferente uma avaliação de um imóvel rural, quando você está avaliando uma fazenda, do que quando você está avaliando uma região inteira, trazendo um preço para uma região. Vocês imaginam a quantidade de ambientes e aspectos de preço diferente que tem dentro de um município, né? A nossa planilha de preço juntou vários municípios em regiões, que a gente chama de mercados regionais de terras, né? Então, dali você tira um valor que representa um tipo de terra. Então, é muito errado pegar esse valor e aplicar ele diretamente para dizer que a fazenda do fulano vale tanto. Não se pode fazer isso. Isso vai contra, inclusive, a engenharia de avaliações. Na verdade, aquele valor é só para dar uma referência. Se espera, porque você tem um valor central e você tem os intervalos, né? Com base nas amostras de mercado, ou seja, o que foi vendido, o que está em oferta, você constrói um intervalo possível, onde você espera que o valor da propriedade esteja ali dentro, certo? Para particularizar de um valor geral para o valor de uma propriedade, você precisa de várias informações. A área da propriedade, qual que é o tipo de uso da propriedade, é agricultura, é pecuária, é agricultura mista e pecuária? Qual a localização muito importante da propriedade, qual o tipo de relevo que tem lá, tipo de solo, qual que é o grau de abertura da propriedade, quanto que o proprietário investiu em benfeitorias, quanto que ele foi melhorando a terra desde que ela foi aberta até então. Então, para avaliar uma propriedade, tudo isso que eu falei é necessário ser levado em consideração. E isso tudo não está no nosso valor referencial. Lá você tem uma referência para uma propriedade média de todas aquelas que você está observando. Então, a gente deixa esse alerta, tá? Se espera que o valor de um laudo esteja dentro daqueles intervalos, mas realmente, até por lei, até pela 14.653 da ABNT, NBR, você tem que fazer o processo de avaliação, né? Então, para você dar o valor real da propriedade. Mesmo assim, você diz uma média e fala, vai pôr variar de tanto a tanto, geralmente usando 10% de chance de variação, né? Então é o seguinte, esse exercício que nós fizemos, uma colega nossa submeteu esse processo
ao prêmio CREA de projetos, de oficina de projetos. E o prêmio CREA, entre os que ele selecionou, está esse projeto. E com isso veio o recurso para a gente estar aqui agora. Senão a gente não estaria aqui apresentando para vocês. Nós também temos que agradecer lá o próprio INCRA, que nos liberou das nossas atividades rotineiras, para a gente poder estar aqui. Agradeço lá na pessoa do meu chefe de obtenção, Silvano Alves Pereira, e do nosso superintendente regional, doutor Eurípides Malaquias, e nos concedeu aí uns dias para a gente estar fazendo essa palestra em 5 municípios. Nós começamos lá em Caçu, fomos a Rio Verde, estamos hoje aqui em Porangatu, passamos em Caçu, em Ceres, ontem, e vamos para Piracanjuba, na semana que vem. Como? Não, eu falei sobre... A NBR, que eu citei, 14653, parte 3. É a norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata de avaliação de imóveis rurais. A ABNT 14653, parte 3. Inclusive, saiu a revisão dela, atualização, agora, em setembro, agora que saiu, acho que foi. Então, a gente agradece a Ludmila ter feito isso, nossa colega perita do INCRA, submeteu o projeto, nós estamos aqui repassando a informação para vocês. Agradecemos também as parcerias lá com a Federação Goiana de Municípios, a Associação Goiana dos Municípios, e o nosso sindicato também, que entrou como parceiro, o Sindicato dos Peritos Federais Agrários, que inclusive nossa presidente esteve com a gente aí na palestra de Rio Verde, né, que o sindicato já vem trabalhando esse tema do ITR há muito tempo, né, que é um tema importante. Não sei se você sabe, o ITR já esteve com o INCRA, era o INCRA que fiscalizava o ITR. Era fácil pegar um laudo de avaliação de um perito do INCRA, que estava servindo para ver se a propriedade era produtiva ou não, se ela respeitava a legislação ambiental ou não, legislação trabalhista, se não tinha culturas criminosas lá dentro, plantas psicotrópicas e tudo mais. Isso dava a função social da propriedade. Um pequeno extrato dessa função social, desses itens, desse laudo, você conseguiria calcular o ITR daquela propriedade. E tinha um manual para isso antigamente no INCRA. Depois, com a criação da Super-Receita, esse tributo foi levado para a Super-Receita. Lá na Receita Federal, esse tributo representa muito pouco de tudo que ela arrecada, ela tem outros interesses muito maiores em termos de volume, e ela voltou a passar esse tributo para os municípios. Se o município fiscalizar, ele fica com 100% da receita. E aí o município tem que ter as condições para fazer essa fiscalização. Uma delas é pegar um funcionário de lá, que já seja de carreira, e dar a ele os cursos e os acessos ao CAFIR, ao software lá da Receita, para ele poder entrar nas declarações e fazer o batimento, né, do que está declarado com o que os proprietários declararam, né? O ITR é todinho autodeclaratório, o proprietário diz qual o tamanho da área, quanto vale as suas terras e quanto delas que ele está utilizando. Essas 3 coisas, valor da terra, área e grau de uso, essas 3 coisas dão a alíquota que vai incidir sobre o valor de terra nua da propriedade dele. E é assim que é calculado o imposto. Então, tem vários problemas, né? Gente que informa a área a menor, gente que informa que usa menos do que realmente usa, e principalmente gente que informa que a terra dele vale menos do que ela realmente vale, né? Se você, às vezes, cruzar a entrada de capital dele do imposto de renda com quanto ele coloca lá na declaração do ITR, às vezes dá uma disparidade. Tem que ter uns bons contadores aí que fazem a homogeneização. E na hora de vender o imóvel também, né? Vai vender, declara que vale pouco, na hora de vender, ele mostra que ele realmente vale, né? Então, essa aproximação entre o valor real e o que está declarado para calcular o imposto, ela é um item que precisamos perseguir para que ele fique mais ajustado. Outro propósito dessa palestra aqui é que a gente divulgue valores de terra, que a gente divulgue metodologias e como que o ITR é calculado. Quanto mais a população souber disso, quanto mais um município
tem para si mesmo clareza do valor das suas terras, menos problema você tem, porque todo mundo concorda que o preço vai ficando aquele mesmo, né? Vai ficando público e notório. Estou falando isso tudo porque é muito comum, quando a gente fala de avaliação, às vezes você tem um comprador e um vendedor na plateia, e o que eles conversaram é só deles que sabe, né? Eles conversam entre si, acertam o preço, registram uma coisa no cartório, fala outra coisa no ITBI, coloca outra coisa lá no ITR, e para você conseguir aquele valor, você tem que fazer um trabalho bom de pesquisa, analisando os atributos da terra e pegando outras informações para você conseguir aproximar. Então, esse preço que é acertado entre duas pessoas, não é o valor médio de mercado. O valor médio de mercado é um valor estatístico. Ele é obtido pela média de todas as ofertas, negócios realizados que a gente conseguiu obter, né? É o valor mais provável pelo qual o bem seria vendido. Não é aquele valor especial entre duas transações. É muito comum o proprietário estar aqui e falar, mas meu vizinho vendeu a tanto, então como é que a minha pode custar tanto? Então é saber que, quando se faz essa precificação, você pega o valor do vizinho, você pega o valor do outro lá, do outro 15, 20 elementos. Aí você pega os atributos de todas as propriedades, faz uma média, e aí você dá o valor de mercado daquela propriedade. É um processo chamado homogeneização e saneamento. Você tira também os muito altos e os muito baixos. Tudo dentro da estatística. É assim que é feito para avaliar uma propriedade. Mas para avaliar, para construir uma pauta de valores, na nossa coletânea de normas da ABNT, você tem a parte 2, a 14653, parte 2, e alguma coisinha lá na parte 1, mas é mais a 2, que dá muitas informações com relação a imóveis urbanos, né? Como fazer pautas de valores para imóveis urbanos. Só que na cidade você tem muitos apartamentos, você tem muitas casas, é tudo muito... você tem abundância de dados, e as variáveis são de mensuração mais clara. Você sabe quantos imóveis estão de esquina, quantos têm frente para uma importante avenida, você sabe a área dos imóveis, o estado de conservação, você conhece. Então, existem muito boas metodologias que, para funcionarem, precisam de uma grande quantidade de dados, que são usados para imóveis urbanos. Por exemplo, regressão linear múltipla, análise espacial de dados, curva de envoltória de preços, são metodologias que, você tendo dados suficientes, você ajusta bons modelos e chega na previsão de valores com um erro baixo, certo? Agora, quando você vai trabalhar com imóvel rural, vocês conhecem duas fazendas igual aqui em Porangatu? Duas fazendas igual, falando fulano é igual a do Beltrano. Alguém conhece? É difícil, você não tem duas fazendas igual. Alguma coisa elas têm que variar, ou na área, ou no formato, ou na proporção dos solos que tem lá dentro, no relevo, tanto de benfeitoria que a pessoa fez. Uma serve para soja, mas está com gado, a outra está inteira com soja, a outra está inteira com gado. Então, cada uma está de um jeito, né? Então, você tem que fazer uma homogeneização, como se você pegasse ela do jeito que está, você aplica coeficientes embasados em orçamento, em estudos, e você vai trazendo, dando uma nota para ela, e faz essa nota ficar igual à nota do imóvel que você quer avaliar. Então, você pega todas as suas amostras e leva para comparar com o seu imóvel que está em avaliação, que a gente chama avaliando. E o preço vem junto com isso, então fica comparável. E tem limite. A gente brinca, não dá para fazer uma maçã virar um abacaxi, né? Você pode aplicar coeficiente nela, mas ela não é a mesma coisa. Então, você só trabalha com imóveis semelhantes, do mesmo segmento. Agora, na planilha de preço de terra, que é para dar esse valor aí do VTN, do ITR, não é assim. A gente trabalha de um modo mais... A gente não está comparando com um imóvel para avaliação. A gente quer ter o preço médio de uma região, de um imóvel típico de uma região. Então, às vezes, a gente tem que criar esse imóvel típico, ou fazer uma média dos imóveis, para dizer, olha, a gente cria um imóvel paradigma ideal daquela região, que representa os custos de produção e, portanto, seu valor de benfeitoria e seu valor de terra nua. E, então, o método que é mais utilizado para fazer isso,
na avaliação, normalmente, chama método comparativo de dados de mercado. Você tem os dados de mercado, você compara. Agora, qual o método melhor para você fazer uma pauta de valores? Então, você tem alguns métodos para imóvel urbano, para imóvel rural, você fica tentando fazer um método, fazer outro. E foi por conta disso que nós, lá no INCRA Sede, demandados pelos órgãos de controle, nós criamos um método com base em algumas referências, uma tese de doutorado, com a metodologia que chama análise de agrupamento, e pesquisas de mercado daquilo que a gente conseguiu. E nós criamos, então, para todas as 30 superintendências regionais, um jeito de fazer pauta de valor, planilha de preço, certo? Vamos dar sequência aí? Vamos falar um pouquinho do ITR. Esse imposto, então, imposto sobre a propriedade territorial rural, ele existe desde a Constituição de 1891. Passa para frente por favor. O que ele é exatamente? Não, volta aí. Ó. O imposto sobre a propriedade territorial rural, ele tem a apuração anual e o fato gerador do imposto. O que é que gera o imposto? É a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel de natureza rural, ou seja, localizado nessa lei aqui, definido como fora da zona urbana. Imóvel fora da zona urbana, imóvel rural, um pouquinho diferente da definição de imóvel rural lá do INCRA, que tem também a questão do que é feito no imóvel, né? Ele tem que também, você pode ter um imóvel fora da zona urbana que é um condomínio, ele não é um imóvel rural, ele já tem arruamento, já tem luz, né? Já vai pagar IPTU, não ITR, né? Volta um pouquinho. Agora, esse imposto, ele tem funções extrafiscais. Além de cobrar a posse da terra, né, porque o que se paga é por possuir a terra, por ser proprietário da terra, você, com isso, fomenta a produção, porque tem uma área muito grande sem produzir, o imposto vai ficando cada vez mais alto, nós vamos ver a tabela de alíquota depois. Você desincentiva a concentração das terras, você estimula a preservação do meio ambiente e você promove o reordenamento da estrutura fundiária. Esse reordenamento da estrutura fundiária é algo que o Brasil vem tentando fazer desde o seu descobrimento. Já fez várias tentativas de organizar o meio rural. Começou lá com a igreja, anotando onde é que estava o pessoal, né? Veio o registro Torrens e tal. A última inovação que nós tivemos dentro do INCRA foi o SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária, onde você faz lá o georreferenciamento da propriedade, você contrata um proprietário, ele vai com o aparelho, mede os vértices do polígono da sua propriedade, com precisão submétrica, e isso é levado para um banco de dados do INCRA. E esse perímetro não pode ter sobreposição com nenhuma outra área. Não tendo, e o técnico que fez isso, registrado no CREA, registra a anotação de responsabilidade técnica, então esse perímetro fica aceito como válido. E a ele está associado um nome e um CPF. Então, quando se pensa em governança de terras, né, que é você gerir bem a malha fundiária, você tem que saber aonde estão as terras e seu tamanho, quem são os donos dessas terras e quanto valem essas terras, para você poder ter gestão em cima do solo, nível municipal, estadual, federal. Isso é cuidar do território, né? E isso envolve cadastro, banco de dados e tudo mais. Próximo. Agora, o ITR tem imunidades. Não são todas as propriedades que pagam ITR. Tem algumas imunidades. Aqui nós estamos apresentando basicamente uma apresentação bem básica, dentro do tempo que a gente tem. A primeira imunidade, não vai pagar o ITR a pequena gleba rural, desde que o proprietário a explore sozinho ou com sua família e não possua outro imóvel. Qual que é o tamanho dessa pequena propriedade rural? Passa para frente, Lourenço, por favor. Mais um. Aí, ó, deixa aí. Esse é um mapa que está lá no programa da Receita Federal de Declaração do ITR. Você ali tem 4 regiões
de tamanho dessa pequena propriedade rural. Aqui no Centro-Oeste, onde nós estamos, é 30 hectares. Então, 30 hectares, até 30 hectares, só pelo tamanho você está isento de pagar ITR, tá certo? Lá na Amazônia é 100 hectares, para dar uma outra referência. Volta, por favor. Para frente, mais um pouquinho. É isso aí. Outras imunidades. Os imóveis rurais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, esses imóveis públicos não pagam ITR também. Os imóveis rurais de autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, desde que vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Por exemplo, o projeto de reforma agrária do INCRA. Próximo. Os imóveis rurais de instituições de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, relacionados às suas finalidades essenciais. Então, essas são as imunidades que o ITR tem. Essa é a abertura, aí, a tela de entrada do programa de declaração do ITR, o último que teve de 2017. Do mesmo jeitinho que você baixa lá o imposto de renda, né, o programa do imposto de renda, o proprietário baixa esse programa e ele entra no programa com o número da propriedade dele, o número de registro da propriedade, senão o programa nem entra. Aí lá dentro ele informa quanto que ele tem de área aberta e quanto ele tem de produção. Quanto ele vendeu de gado, quanto que ele comercializou de tonelada de soja, o que ele estiver trabalhando. E o programa faz o enquadramento e calcula o ITR devido dele. Aí esses dados vão lá para a Receita Federal. Agora é tudo autodeclaratório, né? Então a gente fala entre nós assim que a Receita tem o maior banco de dados de auto-opinião que existe, né? Todos os proprietários deram opinião. Então seria muito interessante fazer um estudo. E a gente sugere até como metodologia que se fosse fazer um estudo mesmo de opinião, o proprietário seria solicitado a dar preços também de outros imóveis, para você entender como que ele dá valor às variáveis, né? Aí você teria um estudo de opinião mais completo. Vai para frente, por favor. Bom, a alíquota do ITR, ela tem duas características. Ela aumenta com relação ao tamanho da fazenda, ela tem uma progressividade em relação ao tamanho, e ela diminui em relação ao grau de utilização. Aí está um exemplo. Nesse material que está com vocês, tem a reprodução dessa tabela de alíquota aí. Então é o seguinte, na coluna à esquerda de vocês aí, você tem as faixas de área. Até 50 hectares, de 50 a 200, de 200 a 500, 500 a 1.000, maior que 1.000 até 5.000 e acima de 5.000 hectares. São as faixas de área. À medida que isso vai aumentando, as alíquotas vão aumentando. E nas colunas, você começa que o proprietário tem que estar usando mais de 80% para pagar a menor alíquota possível. À medida que ele vai usando menos a terra, a alíquota vai progredindo, vai aumentando o valor da alíquota. Olha lá, ó, maior que de 65 a 80, de 50 a 65, maior que 30 a 50, e lá no fim, no extremo direito, até 30% da área utilizável do imóvel. Então, se a gente observar lá, pegar uma propriedade acima de 5.000 hectares, o proprietário tem mais de 5.000 hectares e ele explora menos de 30% da propriedade, ele vai pagar 20% do valor de terra nua de ITR, todo ano. Se ele ficar nessa condição em 5 anos, ele praticamente vai ter que vender a fazenda para ele quitar a dívida dele lá com a Receita. Ao passo que o mesmo proprietário desses 5.000 hectares, se ele estiver utilizando até 80% da área, ele vai pagar 0,45%, não chegou a 0,5%, não chegou a 1% do valor da terra dele como imposto. Então, a função extrafiscal do ITR é justamente desconcentrar propriedades ociosas, certo? Foi assim que ele foi concebido,
no nosso exercício, nós não mexemos nessas alíquotas aqui, a gente não mexeu em lei. A gente só procurou uma maneira de fazer o cálculo disso utilizando imagem de satélite, até o grau de 80% só. Porque para você descer para os outros graus lá, 65, 80, você tem que ter imagem de satélite de cada vez melhor resolução e você tem que ter ponto de supervisão a campo. Senão você começa a confundir cana que está iniciando com a pastagem, você olha lá uma mancha de mato, você não sabe se é eucalipto, se é borracha ou se é cerrado, né? Você começa a ter esse tipo de problema. E também as plantas, elas variam ao longo do tempo, conforme elas estão crescendo, e, por exemplo, pastagem é um negócio extremamente complicado, porque você tem a formação da pastagem, se você não mexesse nela mais, você até poderia fazer um estudo, mas não. Cada fazenda tem uma pressão de pastejo diferente de boi em cima dela. Então, varia muito conforme o ano, né? Então, tem que ser feito um estudo local, se quiser fazer isso por geoprocessamento, pegar variáveis lá de reflectância, que a gente chama perto do solo, fazer o estudo, qual que é o valor que aparece lá na fotografia do satélite, em termos de brilho, de tom de cinza, depois de processado, que representa uma pastagem degradada. Qual que representa a pastagem nova? Qual que representa uma cultura inicial de cana, por exemplo? Então, é difícil você fazer isso. Dá para fazer até um certo grau? Dá. Se tiver um município que só tenha cerrado e pasto, você faz com facilidade. Mas a realidade é mais complexa do que isso, né? Então, tem esses desafios. Por favor. Aqui você tem já um estudo. Ali você tem os convênios municipais com a Receita Federal por estado. Então, quanto mais vermelho maior o número de municípios daquele estado que estava com convênio com a Receita Federal. Laurence, você consegue olhar para mim aí, o valor aí de Goiás, quanto é que está dando aí? Isso é dado de 2018. 54% dos municípios goianos, em 2018, né, estavam com convênio com o município estava com convênio com a Receita. Próximo, por favor. E aqui, o número de denúncia de convênio, né? Convênios, municípios que perderam o convênio, ou houve denúncia, problema de não conseguir acessar o CAFIR, de fazer análise indevida da questão, e até os problemas mais sérios que a gente vai ver no final. Goiás, aí, dá uma olhadinha para nós ali. Goiás está com 72, então, dos 246 municípios de Goiás, foram denunciados com problema nesse convênio com a Receita Federal. Então, um número expressivo, né? O município teve o desejo, teve a necessidade de fazer a pactuação para ficar com a Receita, né, do ITR para ele, e não conseguiu. Houve problemas que não conseguiu, problemas de várias naturezas. Próximo. Bom, eu vou começar a falar agora para vocês desses 3 pilares do ITR, como que a gente fez nesse exercício. Os 3 pilares, então vocês viram lá na tabela de ITR, a área, grau de uso e o valor de terra nua, tá? Esse aqui é o nosso manual de obtenção de terra lá do INCRA, que a gente usa para fazer avaliação de fazenda, fiscalização da função social. Ele só tinha 4 capítulos. Aí foi adicionado em 2014 o capítulo 5, que trata de como fazer essas plantas de valores referenciais. Então, seguindo as instruções do que está lá no módulo 5, foi aprovado lá em setembro de 2014, lá em Brasília, nós geramos o relatório e as plantas de valores aqui para Goiás. Vamos falar rapidinho como é que é o processo. Basicamente, a gente foi num trabalho de um estudioso, o Plata, sobre mercado de terra, e ele pegou 4 grupos de variáveis, 4 grupos de coisas para se verem no município. Primeiro grupo, variáveis relacionadas com a vocação produtiva da terra. Quer dizer, essa terra do município, qual que é a vocação dela? Exemplo,
Número de terras para pecuária, número de quantidade de hectares de terras para lavoura. A natureza disso aí é mais ambiental, geográfica. Então, essa é a primeira variável. Segunda variável, variável relacionada com a gestão econômica e com os resultados da atividade agrícola. Então, aqui você tem quantidade de financiamentos que foram feitos no município, valores arrecadados de produção. Esse é o segundo grupo. Terceiro grupo, variáveis que ressaltam o nível tecnológico. Aí é um grupo que tenta dizer quanto de tecnologia os proprietários de imóveis daquele município usam. Então, por exemplo, número de tratores por propriedade, número de pivôs centrais para irrigação instalados nas áreas de lavoura, número de confinamentos bovinos do município. O quarto grupo lá são variáveis relacionadas ao nível de concentração fundiária. Aí é o seguinte, quantas propriedades rurais por habitante? Índice de Gini, que é um índice que mede a concentração fundiária. Então, com esses 4 grupos de variáveis, a gente foi lá nos dados do IBGE, de 2006 e 2014, no censo agropecuário, e buscou 10 variáveis lá, incluindo coordenadas, latitude e longitude, onde fica o imóvel, e foi feita uma análise de agrupamento, ou seja, quais são os municípios mais parecidos entre si com relação a essas variáveis e quais são aqueles diferentes, de modo que eu junte no mesmo grupo os mais parecidos, e que esse grupo seja diferente dos outros grupos. A análise de agrupamento faz isso. E o resultado dá tipo um dendrograma desse aí. Então, pegando os 200 e... Bom, tem que explicar uma coisa aqui. Goiás tem 246 municípios. Só que o território de Goiás, ele é atendido por 2 superintendências do INCRA. A SR-04, que pega a maior parte do estado, 209 municípios do INCRA, da SR-04 estão sob a abrangência da SR-04, e 37 municípios estão sob a abrangência da SR-28, que cuida do Distrito Federal e entorno, que aí é aquele lado branco lá, à direita do mapa lá. Então, nós pegamos os municípios e, fazendo essa técnica, encontramos 10 mercados regionais de terras, 10 grandes agrupamentos, onde, com base nessas variáveis, os preços teriam uma origem semelhante, tá? Então, está lá os mercados, estão representados por aquelas cores ali. Vocês, no mapa, vamos dar um exemplo lá. Aqui, o nosso mercado aqui é aquele mais ao norte, lá em cima, com a cor laranja. Aquele é o mercado regional do Rio Maranhão, certo? Do lado dele, você tem, naquele tom verde claro, o mercado regional do Vale do Araguaia. Lá são 23 municípios. Então, observe como é que é o processo. Considera que aqueles 23 municípios são mais parecidos entre si do que com qualquer outro município do estado. Entendeu? Então, é assim que é juntado as regiões. E nós fizemos isso saindo fora das regiões do IBGE, das micro-regiões, porque lá tem um aspecto administrativo muito importante. Aqui a gente queria só valoração de terra, né? E aí, pegando especificamente aqui a microrregião, aqui onde Porangatu está, eu vou ter que me aproximar, que eu não estou enxergando, está muito pequena a letra. Mas a gente tem aqui, Alto Horizonte, Amaralina, Bonópolis, Campinasul, Campinorte, Campos Verdes, Estrela do Norte, Formoso, Mara Rosa, Minasul, Montevidéu do Norte, Mutunópolis, Niquelândia, Nova Iguaçu de Goiás, Porangatu, Santa Teresa de Goiás, Santa Terezinha, Trombas e Uruaçu. Então, olha o tamanho dessa região. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas tal município não é tão parecido aqui, não. O problema é que ele, em relação aos outros, foi mais parecido com aqui do que com outros lugares. E é lógico, nós tivemos um desafio, porque os dados do IBGE eram lá de 2006. A gente não tinha dado do censo agropecuário mais recente. Então, com os próximos censos, a gente repetindo esse trabalho, a gente vai
vai aprimorando, vai revisando e aproximando, né, essa análise. A ideia do relatório de análise de mercado de terras é que ele seja atualizado todo ano. E aí você vai vendo a evolução dos preços, né? Se eles estão aumentando, diminuindo, se tem alguma região que o preço está ficando estável, a função dele é ir monitorando isso. Para isso você tem que fazer todo ano, né? Então são, olha lá, 19 municípios que compõem esse mercado regional aqui. Entendem por que o valor é referencial? Então, cara, não pode pegar um valor desse e dizer que o valor da terra dele é aquela, né? Olha a abrangência da área que esse valor representa, certo? E ainda podemos melhorar isso. Como é que a gente melhora isso? Daquela forma ali. Na hora que a gente coletou os dados, vocês estão... o pessoal do fundo não deve estar vendo não, mas é uma tabela, uma planilha de preço referencial que está organizada por tipo de uso da terra. Você tem ali, em cima, cerrado, no meio, pecuária, embaixo, agricultura. Foi os elementos, os imóveis que estavam em transação, que tinham sido negociados, que estavam em oferta, que a gente conseguiu quando a gente veio fazer a pesquisa de preço em 2016, 2017 aqui. Era uma época, nós estávamos em pleno governo Dilma, estava muito parado o mercado de terra. Estava difícil de você conseguir informações. Você tinha muitos dados de fazendas que não tinham sido divididas. Justamente porque a pessoa estava com alguma insolvência econômica, precisava vender o imóvel para pagar as contas. Então dividiu, ia picando o imóvel. Então você tinha muito dado de terrinha pequena, que seriam dados importantes para a gente chegar nos nossos valores lá de assentamento, né, de titulação, mas que foram calculados de alguma outra forma, também dentro de uma metodologia, mas a gente pode vir a trazer esses valores dentro desse estudo aqui, na medida, porque quando esse estudo nasceu, o foco era simplesmente aquela alçada decisória que eu falei para vocês. Depois que ele foi ganhando importância, porque todo mundo foi buscando esse valor, né? E aí a gente vê a importância dele para ajudar o cálculo, a estimativa do ITR. Então, por exemplo, aqui na região, vou ter que chegar aqui perto para falar o valor para vocês, nós tivemos 26 dados do que a gente chamou pecuária média. Uma fazenda de pecuária com capacidade de colocar entre em volta de 1 a 1,5 unidade animal. Quer dizer, como é que pode ter uma vaca e meia, né? É porque isso representa uma vaca adulta pastando, né? Então, seria 1 animal por hectare até 1,5 animal por hectare, que esse pasto dessa terra aguenta. Isso seria a pecuária média. A pecuária alta, você teria mais de 1,5, ou seja, 2, 3, até chegar no confinamento. E a pecuária baixa, você teria menos de 1 animal por hectare. Quer dizer, o pasto tão fraco que você não conseguiria. Em um quarteirão normal, quer dizer, 1 hectare, 100 por 100 metros, 10 mil metros quadrados, você não conseguiria sustentar um único animal. Então, você vê, é fraco, né? Assim, do ponto de vista de... E aí, para vocês terem ideia do valor de terra, valor total do imóvel, R$ 6.367 por hectare, que estava aqui tabelado nessa época. Multiplicando isso aí por 4,84, você chegaria aí 31 mil e pouco, né? Era o valor que a gente tinha. Tirando as benfeitorias, que aqui foi calculado 636,72 por hectare, que daria multiplica por 4,5 isso aqui, para ter por alqueire, você chegaria no valor de terra nua de R$ 5.730. R$ 5.730 o valor da terra nua dessa pecuária média. Foi o que a gente achou para toda essa região no período 2016 e 2017. Tá? Laurência. Agora eu vou pedir para você ver se já está aberto o link aqui. Tem que sair aqui. Ó. Vamos aqui para a apresentação do... Isso. Aqui. Não.
Você pode ir clicando aqui, ó, tá? Gente, então é o seguinte, eu dei para vocês a noção, então, como que a gente chega num VTN de uma região, ok? Agora vamos para o outro lado. Como que a gente consegue chegar na medição do grau de uso de uma propriedade com geotecnologia? Então, nós vamos ver o trabalho que foi feito lá em Brasília. Como estimar, então, ITR por sensoriamento remoto? Mas vai ficar muito, é melhor ir nos mapas logo. Pode ir passando, Laurence, que eu vou falando para eles. Ó, o estudo foi feito, então, no município de Rio Verde, tá? Fica aí na microrregião do Rio Verdão, está em amarelo lá. Próximo. Próximo. Foi feito por esse grupo de estudos de inteligência territorial lá de Brasília. Próximo. Isso aí a gente já falou por quê aqui. Pode ir passando. Tá. Uma fórmula de cálculo do ITR. A tabela de alíquotas, né? Aqui é uma coisa importante falar. Aquela tabela de alíquota, ela vai incidir sobre o chamado valor de terra nua tributável. Não é todo o valor da terra nua da propriedade que é considerado tributável. É só o valor da terra onde o proprietário exerce atividade econômica. Não é? Então, por exemplo, você tem que pegar o valor de terra nua e multiplicar pela área tributável do imóvel dividido pela área total do imóvel. O que é a área tributável do imóvel? Próximo. Próximo. Olha lá. A área tributável do imóvel, você pega a área total e tira. Área de preservação permanente, tira a área de reserva legal, tira a área de interesse ecológico, desde que tenha registro disso, áreas inaproveitáveis, áreas com florestas, plantadas ou nativas. O que mais aí, Laurence? Me ajuda aí na legenda. Áreas alagadas. Então, você tira essas áreas todas que não têm serventia, e aí você tem a área tributável do imóvel. Né? E o valor de terra nua dessa área tributável que é o valor de terra nua tributável do imóvel. Vamos lá nos mapas agora, vamos ver se chega lá nos mapas logo, pode ir passando rápido. Vai. Bom, então como é que a gente conseguiria fazer isso? Você tem aí uma mancha, essa mancha verde aí, são os perímetros de imóveis que estão registrados no SIGEF, do INCRA, Sistema de Gestão Fundiária. Em vermelho, está um pouco visível ali devido ao fundo, né? Mas está o limite do município de Rio Verde. Vocês percebem que tem umas áreas brancas lá no meio, que é a área onde não tem informação nenhuma, não tem perímetro. O que a gente fez? A gente foi lá no CAR para trazer os perímetros. Completamos então com os perímetros do CAR, que é onde a informação que tínhamos, né? Próximo. Cortamos então todo o resto para ficar só com o que é de Rio Verde. Próximo. E aí nós pegamos vários dados onde tinham os rios, os dados do CAR, onde estavam as reservas legais declaradas, as áreas inaproveitáveis, fizemos o geoprocessamento e tiramos o mapa das áreas imprestáveis do município todo. Imprestáveis assim, que não dá para produzir. Dizer que um APP imprestável é ruim, né? Preservação permanente, reserva legal, tudo onde o proprietário não poderia produzir de maneira intensiva. Próximo. Aí os usos, né? Pegamos os usos para poder ver aonde que estavam as áreas de produção. E fizemos a classificação supervisionada da imagem. Ou seja, nós tiramos amostras lá da imagem de Rio Verde, que a gente sabia qual que era o uso lá. Por exemplo, uma área de pastagem. Então eu dizia, aqui é pastagem, fazia lá a marcação de pastagem. Aqui é agricultura, fazia a marcação. Aqui é cerrado. E mandamos ele mapear e totalizar essas áreas para nós. Próximo. Aí juntamos aquele mapa das preservações permanentes, APPs de rios, reservas, com esse mapa,
que a gente acabou de mostrar as áreas de produção. Próximo. Então, com isso, nós tivemos um mapa de uso. Classificamos esse mapa e aí obtivemos o mapa das áreas tributáveis, que é azul, e dos não tributáveis, que está em laranja, que ficou muito sumido ali por causa do contraste. Próximo. E aí nós fomos na nossa planilha de preço referencial, próximo aí, Lourenço, e buscamos lá na coluna do VTN os valores médios para atribuir às áreas de agricultura, às áreas de pecuária, às áreas de cerrado. E fizemos depois o cruzamento dos 3 mapas. O azul da área tributável, com o valor das terras por uso, por tipo de terra, com os perímetros das propriedades. E fizemos o corte por cada uma das propriedades. Isso teve que ser feito num banco de dados geográfico. Vale a pena dizer aqui que tudo isso que vocês estão vendo aí é público e gratuito. Quer dizer, o programa que a gente estava usando é um programa de licença geral gratuita, é o QGIS. O banco de dados era o PostGRI, que é um banco de dados gratuito também, com linguagem SQL, para poder fazer as fórmulas. E naquela tabela ali embaixo, tem um destaque vermelho, na última coluna à direita já estava o valor calculado do ITR para cada propriedade. Depois de fazer as contas dessas áreas todas para cada um dos imóveis. Somamos aquilo, fizemos, né? E qual foi o resultado? Então, na declaração lá da Receita, no site, em 2017, estava lá constando R$ 5.253.447 para o município de Rio Verde. No geoprocessamento, nós vimos que teria que ter sido 3 vezes mais. Teria que ter sido 16.018.000 e quanto aí? 86 reais, ou seja, um aumento de 4,91%, que dá 10.700.000 reais, que podemos analisar, ainda daria para tributar sem mexer em alíquota nenhuma, só fazendo. E olha que nós olhamos só o grau de uso de 80%. Nós não descemos nos outros graus de uso, porque a gente teria que ter imagem de alta resolução e uma série de problemas. Nós somos conservador. E o que acontece, conversando lá com o pessoal de Rio Verde, que eles estão aproximando desse número, com os anos que têm passado. Então, a nossa estimativa está sendo validada pelos resultados que eles estão colhendo, quando eles refizeram a parceria lá com a Receita, e estão cobrando direitinho. Então, isso mostra para a gente que tem uma evasão fiscal importante acontecendo. Vamos voltar para a apresentação, Lourenço? Esse estudo foi feito por uma equipe lá, acho que eram 7 técnicos trabalhando, trabalhou 10 dias para poder fazer isso aqui com Rio Verde. Foi a primeira vez que tinha feito também, então a gente estava gerando processo também. Pode a próxima. Só para dizer para vocês, para fazer esse estudo a gente teve que buscar informação geográfica, georreferenciada, em vários bancos de dados geográficos. Você tem os bancos de dados nacional, por exemplo, na Embrapa, nós fomos buscar dados de aptidão agrícola. Lá no INPE, nós vamos buscar imagem de satélite, modelo digital de elevação, para fazer os relevos, né? No Instituto Mauri Borges, especificamente no CIEG, a gente buscou os perímetros dos municípios. O CPRM, nós pegamos os rios. O LAPIG, que é o Laboratório de Geoprocessamento da UFG, foi importante porque eles estudam pastagens, né, há muito tempo, então a gente utilizou os dados dele quando a gente tinha dúvida se era pastagem, se era lavoura. E os dados de limites também do município, lá do IBGE, e os nossos dados do INCRA, o CIGEF, o acervo fundiário e os dados do CAR, lá do SICAR, do Sistema do Serviço Florestal Brasileiro. Se a gente estivesse lá na Espanha, por exemplo, a gente iria num único banco de dados nacional
e estaria tudo lá, que é o banco de dados, cadastro multipropósito 4D, que eles falam. Você tem dados do subsolo, da superfície, do espaço aéreo e ao longo do tempo. Então, você está tudo lá. Você precisa, você vai lá e escolhe. Eu quero o dado tal, tal e tal. Eu não preciso ficar dando essa volta, um monte de órgão para eu juntar minha informação para montar meu banco de dados. Isso ainda a gente vai chegar lá, quem sabe, né? O nosso país é novo, né? É novo e é gigante, o 5º maior país do mundo. Eles lá, um paísinho desse tamanho, tiveram muito tempo para se organizarem, né? Nós ainda temos um trabalho para fazer. Aqui um exemplo de uma pauta de valores, nós passamos a palestra lá de Caçu. Agora aqui é o seguinte, essa pauta aqui é a pauta que a Receita exige. Então a Receita Federal quer que o município informe a ela a sua pauta de VTN. E ela quer essa pauta, de acordo com a última instrução, essa pauta tem que ser progressiva, ou seja, você tem ali, eu vou ler para vocês porque está longe, né? Lavoura de alta produção, lavoura de média produção, lavoura de baixa, pastagem, silvicultura e pastagem natural e áreas que só servem para reserva. Cada uma dessas com seu valor representativo de VTN. Nós achamos, do ponto de vista da engenharia de avaliações, que essa tabela é muito rústica, muito simplificada, muito grosseira, para captar várias nuances que você tem ali no meio. Você tem um princípio na engenharia de avaliações que diz assim, você avalia o bem pelo seu melhor e maior uso. Então, por exemplo, eu tenho uma fazenda que metade dela é agricultura, metade é pecuária. O que vale mais? Agricultura. Vou avaliar como agricultura, porque o potencial dela é agricultura. Mas tem outros casos que a terra ela tem nuances, inclusive de localização. Eu posso ter uma agricultura mais perto da cidade, uma agricultura mais longe, uma pastagem perto, longe. Isso é importante para dar aquele detalhe que às vezes um proprietário não concorda com o outro. Como é que está avaliando a fazenda do fulano? Ele está pagando menos terra que eu? Né? Ele olha assim e não consegue entender por quê. Aí vai ver, são por causa dessas variáveis aí. Ou às vezes só porque é do outro, está no outro município. É aí que foi aberto há mais tempo, ou que foi, enfim, tem várias questões que têm que ser levadas em conta. Então, novamente, a questão do valor referencial. Esse é o exemplo do que tem que passar para a Receita. Aqui a evolução da arrecadação do ITR no estado de Goiás. Ali depois de 2007, ali começou a aumentar, né, Laurence? 2008, quando começou as pactuações da Receita Federal, começou a aumentar a arrecadação do ITR. Ó. Próximo. Aí tem a mesma informação por algumas regiões. A região lá de Rio Verde, do Rio Verdão, aumentou também. A região do Rio dos Bois aumentou. A região aqui do Rio Maranhão, é interessante, ela teve uns picos anos atrás, caiu e depois começou a subir lentamente. Não sei qual foi o fato histórico que gerou aquilo ali. O senhor sabe, prefeito? Aqui na região aqui? Próximo. Alto Paranaíba e a Vale do Rio Araguaia. E aí, geral, né, essas regiões, e a linha azul em cima é o do geral de Goiás, tá? Vocês verificam que ela tem períodos que ela até cai, depois ela sobe, mas ela tem ultimamente subido muito. Bom, aqui é a evolução do preço, do valor de terra nua no estado de Goiás. Deixa eu aproximar aqui, que eu quero só ver um elemento aqui. Isso aqui é por estado, tá? O primeiro lá em cima é o Tocantins, tá? Então, Tocantins é que mais teve aumento de preço de terra. Em segundo lugar, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Mato Grosso, Pará, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Roraima e Goiás. Goiás tá bem em cima ali de onde está escrito média, aquele tracinho, né? Próximo. Tem ideia da... Aqui é um comparativo dos normativos da Receita Federal,
sobre como deve ser calculado o valor de terra nua. Como é que ele tem que ser calculado? Então, ela soltou um normativo agora, nesse ano, onde ela deixou explícito que esses valores têm que ser determinados por profissionais da engenharia de avaliações, engenheiros agrônomos, que tem que fazer um laudo técnico para dar os valores de cada um daqueles tipos ali. Provavelmente, da forma mais simples, seria usar um método comparativo de dados de mercado, por exemplo, valor de pecuária média. Ele teria que ir na região andar, verificar as fazendas que tem esse tipo de lotação de pastagem e ver as que estão vendidas, que estão em oferta, pegar alguma opinião sobre uma ou sobre outra, dentro do que a BNT preconiza, e traçar a média daquilo, né? Espera-se, né, que na medida que esse trabalho evolua, que a própria Receita vá percebendo que às vezes vai ter que ter uma tabela daquela para cada região do município, porque os municípios são subregionalizados, e não uma única tabela grosseira para o município todo. Mas isso é com a evolução. Mal a gente está conseguindo ter a tabela calculada tecnicamente para os municípios, agora que isso vai começar a ficar mais sério, né? Por quê? Porque é um estudo técnico, para você rebater o estudo técnico, você precisa de um laudo para contradizer esse estudo, né? Mas sendo um estudo técnico, a chance de uma fazenda ficar subavaliada ou superavaliada diminui muito, porque isso tem intervalo de confiança. Então isso é bom para todo mundo, né? E na medida que isso vai acontecendo, vai ficando muito notório quando um imóvel está com um preço muito abaixo ou muito alto, né? Pelo processo de avaliação. E outra coisa, o estudo tem que ser registrado no CREA com anotação de responsabilidade técnica. Então tem responsabilidade em cima do profissional que fez, ou da equipe que fez. Bom, o ITR, do jeito que ele vinha sendo cobrado até então, ele estava gerando uma elevada concentração devido ao reflexo da não regulação do mercado fundiário. Ninguém pagava o ITR direito, quer dizer, você não estava dando valor para a terra nua, então o mercado estava cada um... Na hora de vender era uma coisa, na hora de falar do preço da terra era outra. Isso desregula o mercado. É igual quando o INCRA faz uma avaliação num lugar que está muito especulativo, o INCRA chega lá e fala, tal terra vale tanto. Ele mostra para o mercado inteiro que aquela terra com aqueles parâmetros tem aquele valor. E todo mundo vê aquele valor e começa a se reajustar seus preços na hora de fazer seus negócios. O cara fica com noção, não, se eu comprar por um preço X, eu vou estar pagando demais. E quem está vendendo fala assim, eu estou na bacia das almas, preciso vender, mas também não vou vender menos que tanto, porque é jogar o valor da terra fora. Então isso vai regulando o mercado. Por que as terras brasileiras são tão caras, né? Acho que tem um slide mais interessante aí na frente, Laurence. Mais um pouquinho, por favor. Aí. Aqui você tem um comparativo. Existem impostos territoriais rurais em outros países comparáveis ao ITR nosso aqui, tá? E lá no Uruguai, por exemplo, o ITR deles lá acumula 6% das receitas, de tudo que eles arrecadam. Nos Estados Unidos, ele acumula 5% das receitas. No Chile, 4,5%. Na França, 3%. Na Itália, também 3%. Mas no Brasil, 0,1%. Então, tem alguma coisa muito estranha aí, né, nessa história. Tamanho por tamanho, Estados Unidos é grande também, né? Então, quer dizer, realmente o nosso ITR não era à toa que ele era conhecido com o imposto dos R$10, né? Não era à toa, o pessoal estava subtributando muito. Volta um pouquinho, Laurence. Então, as nossas terras, elas são caras também. O valor de terra nua no Brasil é cara. Por quê? Porque, por razões produtivas, nós estamos nos trópicos, as nossas terras são extensas, né? Nós temos áreas de cerrado aí, que antes o pessoal não dava nada por elas. Depois da Revolução Verde, são as terras onde mais se produz soja. Agora nós estamos tendo
importância da soja aí para a questão até de biocombustível, né? Então, outra coisa, as terras ficam numa posição do globo muito perto dos trópicos. Então, tudo que você produz ali, a ciclagem de material e a produção é enorme. E para falar da pecuária, então, quem é que já foi lá no Vale do Araguaia, lá? Pertinho, né? Quer dizer, ali para você engordar um boi, tem água, tem pasto, tem calor. As bactérias dentro do rumen do boi funciona turbinada, então o bicho vai ficando grande, né? Então é tudo muito bom para produzir. Isso é um aspecto. Outro aspecto, razões especulativas. Realmente o pessoal especula muito com o preço de terra aqui. Muitas vezes, quando a gente vai fazer a demonstração racional do custo de uma terra, justamente pelo método de custo, qual que é a melhor terra? Qual a terra que vale mais? É aquela que você tem que investir menos para produzir. E que você traz os insumos barato e escoa barato também, ou seja, ela é bem localizada. Essa é a terra mais barata. Sempre quando você for gastar menos, você já começa ganhando, porque pode ser que tenha alteração no preço dos insumos, pode ser que tenha alteração no preço de venda final, e você vai ter margem de lucro pequenininha. Se você estiver mexendo com os pacotão tecnológico, as empresas que vendem os defensivos e tudo mais, elas colocam a margem de lucro bem ajustada com a variação dos preços da inflação. Então, o produtor, a chance dele é comprar insumo barato e vender bem o produto dele. Se ele errar nessa conta aí, pode ser que na hora dele vender o produto, ele empate. Então, o custo também de manutenção pelo ITR é relativamente baixo. O que torna a terra também, é muito barato ter terra, né? O imposto dela está cobrado muito baixo. Por que existe tanta subtributação ou evasão de divisas no ITR? A gente pode dar alguns motivos, né? Ele é executado com base num ato declaratório, né? VTN, GUT, GE, permitindo descontos de até 90% de imposto. Falta de atualização dos índices de produtividade. Declaração de áreas ambientalmente protegidas sem a respectiva existência. Eu não produzo lá naquela parte da minha fazenda porque lá tem uma área protegida. Então cadê o ato declaratório ambiental da área? Não tem. Não, então aqui não é que aquela área não é protegida, é que você não está usando, né? Você não está manejando ela. Lançamento sem estudos ou levantamento técnico adequado. Aqui eu vou fazer um comentário, eu não fiz ainda, era lá do início, porque é o seguinte, no INCRA, quando a gente vai calcular a produtividade do imóvel, a gente leva em consideração dois parâmetros, o GUT, que é o grau de uso da terra, muito parecido com o que vocês viram aqui, para o GU do ITR, e o outro lado é a produção, é o GE, grau de eficiência na exploração. Quanto de soja produziu, quanto de boi produziu, quanto de milho produziu. Aí você pega a produção, divide pela produtividade média, e você fala, olha, para ele ter produzido isso, nessa região com a produtividade média, ele tinha que ter uma área de tanto. Aí você chega também na área, entendeu? É assim que você faz. Então, só que a gente usa índices desatualizados, lá de 94, se não me engano, que não foram atualizados até hoje, os índices de produtividade, né? Porque melhorou a tecnologia, tudo melhorou. Então, hoje você consegue produzir mais, né? Por que é interessante otimizar o cálculo do ITR? Não estamos falando em mudar a alíquota, estamos falando em otimizar o cálculo. Melhor regulação do mercado de terras, melhor destinação, utilização do ativo econômico terra, aumento da eficiência produtiva, melhoria dos valores de arrendamento, alavancando o desenvolvimento rural. Próximo. Aqui são diagnósticos, né, para a gente ter noção. Vocês têm aí os municípios não conveniados, eles estão destacados com perímetro em vermelho, e quanto que arrecadou-se de TR por hectare no ano de 2018, tá? São reais por hectare. Quanto mais escuro o azul, maior a arrecadação. Quanto mais para o lado branco, menor a arrecadação. Então, vocês verificam que ali no sudoeste
é a região de maior arrecadação do ITR, tá? Ao passo que no nordeste do estado, você tem menor quantidade arrecadada, de ITR arrecadado por hectare. Próximo. Aqui o mesmo estudo, evidenciando esse contraste entre norte e sul do estado, né? Os valores em amarelo com arrecadações maiores e os verdes menores. Próximo. E aqui os valores brutos de TR mesmo. Quanto mais vermelho, maior o valor de TR arrecadado. Próximo. O mesmo estudo com outra relação com população. Volta ali um pouquinho, Lourenço. Aqui a relação entre tributação e concentração de produtores, né? Então, muda um pouco a figura aí, quer dizer, onde estava arrecadando mais ITR, que a gente viu lá no slide passado, é onde tem menos imóveis, né? Ou seja, as propriedades são maiores, né? Esses dados vieram lá do Censo Agropecuário 2018, da Receita Federal e do Censo Demográfico. Agora, alguns casos aí de subtributação e vazamento de dados pessoais de contribuinte. Foram os casos, infelizmente, aconteceram em Nova Crixás recentemente e lá no município de Cacequi, no Rio Grande do Sul, mostrando a importância, isso aí está na mídia, tudo quanto é lugar, problema de dados pessoais que vazaram, né? Isso para não falar em outras coisas, ninguém o processo está sendo, está correndo, né? Mas, enfim, é um problema sério o acesso aos dados da Receita. Às vezes a pessoa não tem nem má intenção, passa para alguém informação pessoal. Então, por isso que a Receita, ela é muito segura para dar acesso aos dados dela. Ela cria casos mesmo. Acontece esse tipo de problema aí. E lá em Cacequi foi um pouco pior. Lá fizeram um estudo de VTN e a Receita, o Tribunal de Contas Municipal, comprovou que os valores de terra nua estavam abaixo dos valores de mercado. Ou seja, fizeram recomendação, sanção ao município, na figura do prefeito, né, do gestor, dizendo, olha, você está subtributando, você está fazendo evasão de receita. Né? Então, acontece isso. E o outro lado, da supertributação, esse a gente não encontrou nenhum caso ainda para mostrar aqui. Mas, provavelmente, isso deve acontecer. Só que aí os proprietários vão chiar bem, né? E vão entrar com defesas e tal. Isso pode acontecer, por exemplo, a contratação de alguma empresa que vai cobrar valores muito altos para oferir ganhos indevidos, né? Colocando os valores acima dos valores de mercado. Aí vai chover de laudo contraditório, porque fica sem fundamento, né? As coisas têm que ser feitas tecnicamente. Ok? Então, gente, aí está mostrando a necessidade de ter um processo técnico, realmente fazer a contratação de profissional para fazer esse estudo, ou então contar com o auxílio do INCRA, com a questão dos valores referenciais do INCRA. Né? Tem um caso ou outro que o INCRA é convocado. Existe um termo de cooperação técnica que está na lei do ITR, que pode ser acionado para que o INCRA interaja fazendo a pauta de valores do município ou fazendo algum estudo de tributação do município. Tá? Hoje, esse convênio ele não está ativo com a Receita, tá? Porque era com a Receita, aí com o município, aí é um outro tipo de instrumento que ainda não foi feito. Né? Poderia ser feito e tem que ver os termos disso, porque o INCRA também, a capacidade operacional do INCRA, você vê aquele exemplo de Rio Verde, foi 10 dias, 5 pessoas, né? Então o INCRA não teria capacidade assim de processar todo mundo, né? Então teria que ver os casos de maior necessidade, né? A gente sabe que dos mais de 5.000 municípios aí do Brasil, parece que 1/5 desses municípios arrecada pelos outros 4/5 os valores. E esse pessoal geralmente é muito comum. Eles contratam profissionais, empresas que fazem o trabalho para eles, mas tem muitos municípios que não têm recurso, né, para fazer isso. Então seria onde eles poderiam se servir também de uma parceria com o INCRA. Né? Por exemplo, valor de terra nua. É mais próximo o INCRA conseguir atualizar a sua planta de valores, particularizando para um município. Né? Já o processamento dos dados,
aí é mais complicado, né? Porque você teria que ter aquela equipe lá que fez isso disponível para trabalhar o tempo todo, e meio fora da função, porque o ITR não está no INCRA mais, né? Então, é isso. Mas aí, passa para frente, Lourenço. Mas, nós agradecemos, então, no final da palestra, ao CREA, a Federação Goiana de Municípios, a Associação Goiana dos Municípios, ao INCRA, a gente, a nossa engenheira agrônoma, lá, nossa colega que inscreveu esse projeto no CREA, Ludmila Luciano de Carvalho, e nós abrimos agora para perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta, consideração, está à vontade. Vocês vão trabalhar com 2 minutos, só com o microfone, né? Se puder levar uma pessoa. Alguém quer fazer pergunta? Bom dia a todos e parabéns pela palestra, muito esclarecedora, viu? Está de parabéns toda a equipe aí, do estudo. Eu cheguei, a palestra já estava começada, 2 perguntinhas. O INCRA está processando, me parece por algumas informações, para começar a legalizar as áreas de assentamentos, que ajudaria os municípios a questão de imposto na transferência de uma propriedade para outra. E sobre as legalizações de áreas que é posse. Em alguns municípios aqui, né, ainda tem essas situações. Você tem alguma informação a respeito disso? Se eu posso responder? Bom, eu sou engenheiro agrônomo do INCRA também, trabalho junto com o Dr. Evane. Na verdade, o INCRA tem grande possibilidade de estar regularizando os assentamentos rurais. Até então, todo assentamento rural no Brasil, ele é de propriedade do governo federal. Ele não é propriedade do assentado. O assentado tem sua posse. Como nós estamos projetando um esforço para fazer as regularizações, mas ainda é um projeto. Ele não, a gente sabe da necessidade, só que o órgão hoje, com as mudanças de governo, com as mudanças de presidência, nós estamos passando por uma mudança interna dentro do órgão também, para que seja focado nessa política pública, né? A gente tem interesse, o órgão já se manifestou a favor, mas aí começou efetivamente a ação de regularização. No caso, o INCRA vai passar aqueles contratos de concessão de uso para, no caso, o título definitivo dos lotes, dos assentamentos? Quanto à posse, eu vou responder as duas. Quanto à posse, a posse não é titularidade. A titularidade é quem tem a capacidade de fruição também do imóvel, que é vender, né? A propriedade, né? Ela tem que ser regularizada. Entra com o pedido dentro do INCRA, mas é o que eu já lhe disse. O INCRA... Não, essas áreas... Alô? Essas áreas antigas, tem que ter um pedido de regularização dentro do órgão. E qual era a pergunta mesmo? Ah, tá. O CCU, que é um contrato muito frágil, que a qualquer momento ele pode ser revogado pelo governo federal, ele vai ser, sim, transferido como título definitivo para o assentado. Bom, nós temos aqui a representação de alguns municípios. Tem muitos municípios que não têm condições de contratar uma empresa especializada para fazer esse levantamento do valor do ITR. O município pode procurar o INCRA para fazer essa parceria, quem procurar, para que realmente seja um valor dentro da realidade. Tá certo? Então, Tiago, oi. Deixa eu falar assim, complemento, por favor. Tá. Através da parceria com a Federação Goiana de Municípios, na pessoa do Dr. Haroldo, está sendo estudada uma maneira de conseguir colaborar de alguma forma, né? Uma das maneiras claras, conforme a gente explicou, é o detalhamento do nosso relatório de análise do mercado de terras, fazendo com que esse VTN dessa região toda
possa ser mais particularizado ainda para um município. Quando nós fizemos a nossa planilha de preço referencial, a metodologia dela, ela tem níveis categóricos, né? Quer dizer, são como se fosse guarda-chuvas que vão se abrindo um dentro dos outros, categorizando cada vez melhor o imóvel. O guarda-chuva mais geral é o uso, é a área de cerrado, área de pecuária, agricultura, né? Segundo, vem o segundo nível categórico. Essa pecuária, por exemplo, ele é de alta, média ou baixa, né? Capacidade produtiva. E aí vem o terceiro nível, aonde ela fica dentro dessa região. E aí, nesse terceiro nível, seria a oportunidade da gente chegar no município e talvez subregionalizar o município. Então, nessa parceria de um município com o INCRA teria que pegar o relatório de mercado de terra e particularizar ele mais para aquele município. A gente, inclusive, está aproveitando essas nossas palestras para conseguir valores de terras com o pessoal de Secretaria de Finanças que vem, né? A gente conversa, faz parceria. Ontem nós conversamos com 2 corretores aqui da região, tentando atualizar, porque era uma atividade rotineira do INCRA fazer vistoria e avaliação, então a gente tinha muito dado de mercado. Com a interrupção das vistorias de obtenção de terra, nós ficamos sem essa fonte constante, né? Então a gente depende de vir com ações cirúrgicas, periódicas, para conseguir os valores. Então, nessa parceria, o INCRA forneceria ao município o mapeamento, a regionalização e valores referenciais. E o município forneceria para o INCRA valores de terra dos seus agentes. Fica mais fácil para o município andar na região aqui, perguntar para um outro valor de terra e passar esses valores para a gente com as coordenadas, para a gente ligar eles com aptidão agrícola, localização e fechar o estudo. É possível. Agora ainda não foi feito, por isso está sendo estudado lá pela Federação Goiana, fazer isso para um grupo de municípios. E há essa possibilidade, vai ter uma reunião em Goiânia sobre isso. Então é interessante conversar lá com o Haroldo sobre isso aí. Alô? Doutor Evane, dar uma contribuição aqui. Meu nome é Márcio Sena, né? Eu estou aqui na qualidade de engenheiro agrônomo. Apesar que nós também temos propriedade, né? A família. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra, eu acho que é importante a contribuição. Mas eu gostaria da sua opinião a respeito de algumas coisas técnicas, né? Já que o enfoque é realmente técnico, para ser o mais imparcial possível. Primeiro, eu gostaria de fazer um alerta que eu acho que o ITR não pode ser, lembrando das funções do ITR, todas as funções, ele não pode ser uma solução para resolver problema fiscal dos municípios. Esse é o meu ponto de vista, né? Ou seja, a função não pode ser unicamente arrecadação, aumentar a arrecadação. Ela está aumentando, como a gente viu, né? Eu acho que é em função de uma série de questões, mas ela não pode ser, a gente tem que tomar cuidado para que ela não ganhe, né, prioritariamente esse foco, né? Se a gente lembrar das tabelas de terras que a gente usa nas avaliações, lá do Mendes Sobrinho, lá do França, que foi feito para Piracicaba, o município inteiro. O que foi feito lá? Foi feito um estudo no município, levando em conta o uso e os preços negociados em função das classes, da capacidade de uso de cada terra. E eu noto, gostaria que você fizesse uma consideração, que há uma ênfase muito grande nessas avaliações pelo uso. Aí nós vamos estar tributando o uso, e o uso depende de investimento, depende você pode ter uma lavoura de soja numa área que não deveria ter soja, ela deveria ser uma área para preservação, uma área de pecuária, né, tecnicamente falando, mas cana inclusive. Então eu acho que o foco, está um foco exagerado, inclusive na sua normativa da Receita, no uso da terra. Você tem terras muito melhores, terra nua, porque o restante, por exemplo, a avaliação da cultura anual de soja, não, já colheu, o que tem de valor aí? Quanto custa para aumentar um ppm de fósforo? Então as terras realmente de lavoura valem mais.
mas em função de uma série de investimentos durante anos e anos. Como nós, técnicos, vamos ponderar isso? Só em função de valor de venda de mercado? O mercado está sabendo, está avaliando, né, realmente esses melhoramentos ao longo dos anos para chegar no valor da terra nua, que é a base tributária? A metodologia está correta? Então esse é um aspecto. Depois a questão fiscal. Eu vejo que a gente não pode dar muito ênfase nas avaliações na questão do uso, principalmente, se você comparar a pecuária com a agricultura, normalmente a agricultura vale o dobro, vamos colocar. Mas por que ela vale o dobro? Em função das terras ou em função que você, né, aumentou a saturação de base, usou muito calcário, usou gesso, usou uma série de corretivos, gerou mais renda, gerou mais emprego, aumentou outros tributos? E, então, assim, são questionamentos que eu acho que é por isso que o setor produtivo, vamos dizer, primário, tem grande resistência a uma bagunça. Ele informa valores, né, totalmente desconexos, porque ele tem uma série de coisas aí para ele lidar que às vezes as metodologias de avaliação não estão considerando. E a realidade, depois de uma forma, vamos dizer, enviesada, reflete isso, né? Porque a gente conhece a realidade, conhece a parte técnica, né? Como é que ela deve ser. Então, essas questões aí eu gostaria que você fizesse algumas considerações. E sempre lembrando, no caso há um movimento grande de municipalizar o ITR. Qual a contrapartida que o município vai dar para o meio rural? Segurança é do Estado, energia é concessão, água é produzida na própria propriedade. Mais o quê? Né? Então, veja bem, eu acho que tem um espaço grande para ser definido isso aí, para romper resistências com relação à área de preservação do meio ambiente, destinação de recursos para microbacias hidrográficas, né? Programa de microbacias no município, adequação de estradas, né, corretamente, meio de circulação, e regularização de mananciais de água, né, proteção de mananciais. Então, eu acho que precisa ser bem ampliado isso aí. A metodologia precisa sofrer alguns ajustes, na minha opinião, para que reflita realmente a base de cálculo, que é o valor da terra nua. Não sei qual a sua opinião. Não, Márcio, Sena, obrigado pela contribuição. Foi um primeiro estudo, né, que a gente fez, né? Quanto à questão do uso da terra, a ideia não era tanto o uso, mas sim a aptidão agrícola das terras, certo? Ficou meio o enfoque no uso, mas isso tem que ser corrigido. A ideia é aptidão agrícola, certo? Quanto a gente deveria compor, pelo método de custo, né, na minha opinião, por região ou sub-região dentro do município, orçamentos básicos para cada tipologia de uso, a tipologia de aptidão agrícola, com uso em cima, entendeu? Se a gente conseguisse isso. E, evidentemente, que para fazer isso, nós não poderíamos, já que é uma pauta de valores e não uma avaliação, a gente não precisaria ficar restrito a ficar encontrando negócio realizado, oferta e opinião, certo? Até opinião poderíamos trabalhá-la de um jeito mais especial, mas nós teríamos que ter algo tipo o CUB da construção civil, por tipologia de fazenda, entendeu? Por exemplo, qual é o custo de uma fazenda de pecuária com área de tanto na região tal, né? Seria esse o nosso paradigma, com orçamentos atualizáveis, né? E com percepção também de localização e acesso, que é algo totalmente desconsiderado na tabela da Receita, né? Então, tem que ficar muito claro, realmente, o posicionamento técnico. Existem mapas de aptidão agrícola também que podem ser usados. Nós usamos um lá para Rio Verde, na época, até recentemente, e vimos que ele tem alguns problemas também, devido a fator de escala, né? Então, você pega um mapa do estado de Goiás, e você vai olhar para o município, a escala ela não pega os detalhes. Então, às vezes, você está numa região que é toda lá a classe aptidão 1, que é aptidão para agricultura com uso intensivo, né?
onde a terra teria um valor parecido ali, de VTN, aí lá no meio você encontra um pequeno chapadão com a área plana em cima, que não tem acesso e que está com pecuária, e que teria então o mesmo valor de terra nua de todas as terras em volta de agricultura, né? Então isso é um problema. Então, parece que a geração de valores máximo e mínimo para cada condição de localização e acesso, dentro de uma tipologia alicerçada por um orçamento referencial, é o melhor dos mundos. Método de custo, e quando tiver dados de mercado, você traz ele e melhora a estimativa naquela região. Eu acho que tem que ser algo assim. Eu acho que seria importante resgatar a metodologia que a gente usa as tabelas, do Mendes Sobrinho, voltando, que fez inúmeras avaliações para a CESP em São Paulo, né? Daí ele fez a famosa tabela de avaliação, que leva em conta justamente acesso e localização, não é? E próprio INCRA, quando vai avaliar para desapropriação, para reforma agrária, usa aquelas mesmas tabelas, né? Só que a gente precisaria ajustar essas tabelas, fazer curvas de terra para cada município. Perfeito. É aquela metodologia, ela leva em conta uso, aptidão, né? Classes de capacidade de uso, localização e acesso. Acho que os principais, né? Vamos supor, fatores, né? Que influem no preço. E aí você tem a planilha, né? Que leva em conta também o uso, mas de forma, precisaria criar tabelas, curvas de terra, né? Tabelas de terra, e não usar o que a gente usa nas avaliações, a deles, de 1960, lá em Piracicaba, a gente usa até hoje. Eu acho que aquilo tem uma grande contribuição a ser feita. Aliado às tecnologias, geotecnologias e tudo que a gente tem hoje, que a gente usa para checar relevo, uma série de coisas. Acho que seria, tem que resgatar essa metodologia. A ideia é essa. E aí tem um desafio. Aplicar aquilo hoje. Desafio, a ideia é essa, chegar nisso. Mas nós temos um desafio. O que é pedido, que está na instrução, é aquela tabela grosseira, vamos dizer assim, com pouca resolução. Então, o que adianta você produzir algo técnico realmente refinado, se a tabela que está na instrução tem que ser aquela? E aí vem uma outra pergunta: aonde que eu vou enquadrar o imóvel? Com aquele grau de... Quer dizer, quais são as regras de enquadramento? Isso não está claro, não está escrito. Como que eu vou enquadrar o imóvel, né, para poder fazer a atribuição de alíquota, né? Então, realmente, são estudos como esse dos agrônomos, do INCRA, pessoal da Secretaria de Finanças, né, que escrever trabalhos técnicos para mostrar para a Receita, olha, dá para melhorar aqui, aqui e aqui, né? Então vamos rever aquilo ali. Acho que é uma diretriz geral que tem que ser melhor capilarizada para cada caso, né? Eu concordo, agradeço aí as sugestões, né? Que a gente precisa chegar nesse nível de detalhamento aí mesmo. Eu sou Josias Leite de Freitas, proprietário de 3 pequenos sítios aqui no município, um com 15 quilômetros, 23 e 39 de distância. Há 45 sou proprietário aqui no município e pela primeira vez assisto uma palestra tão proveitosa como essa, esclarecedora. Parabenizo o INCRA por abrir mão da Receita e passar para o município, porque lembro de administração passada aqui que o produtor precisava estar dando óleo para o município. Hoje, as minhas propriedades estão todas patroladas, arrumadinhas, porque eu paguei, está aqui, eu paguei 2.000 e poucos reais de imposto de INCRA. Estou satisfeito, muito bem aplicado, parabéns ao nosso prefeito que está executando, aproveitando bem e administrando bem esses recursos do INCRA. Parabéns, prefeito, parabéns, INCRA, por passar para o município, que o município, o produtor rural é o elemento mais barato para a administração pública. Muito obrigado. Muito obrigado pela consideração. Mais perguntas? Alguém?
Bom, então nós encerramos essa palestra, agradecemos ao prefeito aqui presente, ao CREA, à Federação Goiana de Municípios, aos colegas avaliadores, engenheiros agrônomos, aos proprietários rurais, aos técnicos aqui presentes e a todos que acompanharam essa palestra pela internet. Deixamos à disposição, nesse folder, o contato para comunicação, para trazer algumas ideias novas, críticas, sugestões para o evento. Muito obrigado a todos. Eu queria dar um aviso. Todo o conteúdo da palestra está sendo disponibilizado no endereço eletrônico do Sindicato dos Peritos Federais Agrários, né? Está no verso do folder. E quanto à avaliação da palestra, que é muito importante para nós de ter essa avaliação para que nós possamos cada vez mais estar progredindo e cada vez mais acessando com maior facilidade. Você queria falar? Na verdade, eu sou do município de Bonópolis, sou secretária de Administração e Finanças, e lá nós fizemos a nossa pauta do ITR, foi muito questionada, né? Então, eu gostaria de saber se a gente poderia deixar para vocês estar dando um estudo e dando um posicionamento, se nós estamos dentro do preço de mercado, se estamos muito alto, porque lá foi questionado que os nossos preços estavam abusivos, né? Olha, eu acho que o caso aí cai na mesma orientação de acionar a Federação Goiana dos Municípios para ver quantos municípios teriam esse tipo de questionamento, né? Precisariam desse tipo, porque isso aí precisa fazer uma análise técnica, né? De pronto, certo? De pronto, o que nós poderíamos fazer era recepcionar a tabela de vocês e fazer o batimento com os nossos valores da nossa planilha de preços, utilizando nota agronômica, média, para a gente verificar se está de acordo. Já de pronto poderíamos fazer isso. Mas um trabalho mais preciso, de geoprocessamento e tudo mais, aí teria que ser via um outro tipo de parceria, que nós ainda estamos estudando isso, junto com a federação aí, ok? Não, já terminou, já quer que chame? Pessoal, eu gostaria de chamar todo mundo aqui para frente, para a gente fazer uma foto oficial do evento, que vai circular tanto no site, tanto aqui para a Prefeitura.